Graça e paz, igreja. Louvado seja o nosso Deus. Engrandecido seja sempre o nome do Senhor. E amém por você que veio, né? Você que está aqui. Nessa quarta-feira abençoada, quarta-feira de campanha, aonde nós vamos ter a oportunidade aí, no finalzinho aí, de estar orando, pelo menos por 3 pontos específicos, que muitas vezes envolvem a nossa vida. E isso é bênção. Você possa se dispor mais uma vez a estar apresentando aí essa causa diante de Deus, ou até mesmo outra que não envolve diretamente a campanha, né? Mas você fica na liberdade de poder estar expressando diante de Deus aquilo que está no teu coração. Ele já é conhecedor da sua necessidade, mas se faz necessário você abrir a sua boca, falar com Deus, clamar diante dEle, para que as coisas possam ir se resolvendo em nossas vidas. Creia nisso, creia dessa forma, e com certeza Deus vai te abençoando dia após dia. Amém? E estamos aí, amados, nessa quarta-feira aí com esse tema aí, como conviver sem quebrar a casa. Esse mês, como já foi falado no domingo, é um mês da família. Nós comemoramos o mês inteiro. Nós entendemos que vale a pena dar ênfase à família, tratar com a família, pedir a bênção de Deus sobre as famílias. E com certeza nesse mês aqui, Deus vai relembrar muita coisa ao teu coração e vai também te falar muita coisa nova. Eu creio nisso. Se faz necessário você ficar atento àquilo que Deus está falando, já vem falando desde domingo. Hoje nós vamos estar falando a respeito dessa questão da convivência. E eu achei interessante quando me deparei com esse texto que o pastor elaborou aí, né? Como conviver sem quebrar a casa. É lógico que nós não convivemos somente com os de casa, né? Nós não temos relacionamento somente com as pessoas de dentro da nossa casa. Tem pessoas aqui que estudam ainda e lá na escola se relaciona. Tem pessoas que trabalham, a maioria trabalha fora e se relaciona com os colegas de trabalho. Enfim, temos outros tipos de relacionamento. Mas é justamente em casa, na nossa casa, que muitas vezes nós esbravejamos, que nós passamos dos limites, né? Que nós não toleramos, como muitas vezes você tolera algumas coisas no trabalho, você tolera algumas coisas na escola, mas em casa, por sermos quem realmente somos, muitas vezes nós extrapolamos. E aí, é lógico, nós não chegamos ao ponto de derrubar a casa, mas algumas pessoas até quebram alguns utensílios. E isso não é correto. Na verdade, não é o que Deus realmente requer e espera de cada um de nós. Então, amados, eu até estava comentando agora há pouco com a Nilda lá em casa, porque há umas 2, 3 semanas atrás eu comentei com ela, com a Mirelle, não sei se a Michelle estava junto, eu falei, quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar a respeito do desafio da convivência. E aí chegou a oportunidade. E sem dúvida, amados, a convivência é um dos maiores desafios que o ser humano encontra. E isso não é de hoje. Isso vem se arrastando há milhares e milhares de anos. É um desafio muito grande convivermos com outras pessoas. É um desafio muito grande convivermos com os colegas de escola, com os colegas de trabalho, e é desafiador vivermos também em família.
Por quê? Porque cada um de nós temos uma maneira de pensar diferente, temos gênio diferente, tomamos atitudes que muitas vezes afronta o outro. E aí é onde muitas vezes acontece de quebrarmos a casa. Na verdade, amados, o ser humano sempre encontrou essas dificuldades. Nós vamos ver aqui, tomar como base alguns personagens bíblicos, e você vai ver que na família, ali nos patriarcas, já existia esse tipo de coisa. Quem somos nós, né? Para não vir e mexe tomar algumas atitudes meio precipitadas. Mas é justamente aí, amados, que entra o amor e a misericórdia que Jesus Cristo exerceu por nós e espera também que nós exerçamos em relação a outras pessoas. É um tratamento, na verdade. Nós vamos finalizar essa ministração falando a respeito do tratamento de Deus sobre as nossas vidas individual. Porque o gênio de cada um tem o seu próprio gênio. Cada um tem a sua própria maneira de ver as coisas. Cada um tem aí as suas ideias diferenciadas umas das outras. E é por isso que muitas vezes saem algumas faíscas. E até mesmo, às vezes, até labaredas de fogo, né? Mas se faz necessário atentar para aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos apegarmos verdadeiramente aos ensinamentos de Jesus, para que possamos conviver em paz, em harmonia. E o texto que nós vamos ler aqui, de início, vou pedir para os meninos colocar só a referência ali, mas já vá abrindo sua Bíblia aí, se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18. Por ser o primeiro texto, eu vou entender o que você achou quando você se colocar de pé, amém? Então, você que encontrar o texto aí, se coloque de pé e vamos fazer a leitura desses 2 versículos. Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18. Na minha versão aqui diz assim, amados, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Vamos ler novamente. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e fala com Deus mais um pouquinho. Senhor, estamos aqui, ó Deus, na tua casa, reunidos na tua presença, Senhor, e bem sabemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo está nesse lugar. O teu Espírito Santo se move em nosso meio, ó Deus, porque a tua palavra deixa bem claro que onde tiver 2 ou mais pessoas ali reunidas em teu nome, o Senhor se faz presente nesse lugar. E que o Senhor tenha a liberdade de poder estar agindo, operando em nosso meio, em nossos corações, transformando a nossa mentalidade, Senhor Deus, mudando, Senhor Deus, a nossa maneira de pensar e também as nossas atitudes, as nossas maneiras erradas de agir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, cuida de cada um dos teus servos aqui presentes e também daqueles que se encontram assistindo a Deus pela internet. Se mova em favor de cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, igreja?
Pois bem, amados, estamos aí diante do texto que eu creio que Deus colocou no meu coração para que possamos estar tomando como base para essa reflexão dessa noite. E eu creio que todos vocês, ou pelo menos a grande maioria aqui, já conhece o texto, sabe, na verdade, ali, que trata-se de um ensinamento que deve ser colocado em prática em nossas vidas. Só que assim, muitas vezes, e a maioria de nós, temos dificuldade realmente ali de fazer exatamente da maneira que a palavra de Deus está nos orientando. Até porque, amados, os ensinamentos de Jesus, assim como as cartas de Paulo, o que nós temos escrito praticamente no Novo Testamento inteiro, ele vai na contramão daquilo que nós vemos muitas vezes ali acontecer, ou daquilo que a sociedade prega. Né? Sociedade prega que você toma uma, dá duas, né? Ou toma lá, dá cá. Você nunca deve realmente ali ficar por baixo, você tem que dar sempre a volta por cima, você tem que dar o troco, você tem que, na verdade, ali estar sempre realmente ali, se saindo bem em toda e qualquer situação. É o que, na verdade, a sociedade prega. E muitas vezes nós já, desde pequenininho, nós já vamos sendo formados, a nossa mentalidade, dessa maneira. Aí vem o texto, na verdade, ali da palavra de Deus, que diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Puxa vida, não é nem fazer o bem somente ali para quem está fazendo o bem a nós. Não é nem só fazer o bem para os da nossa casa, da nossa família. A minha Bíblia, na minha versão, diz aqui, por todos os homens. Porque quando a coisa é mais resumida em relação aos familiares, aos parentes mais chegados, mais próximos, aqueles que nos amam e fazem o bem constantemente para nós, aí facilita muito. Né? Mas não, fazer o bem a todos os homens, é o que a palavra de Deus orienta. Só que fala também que deve existir um esforço. Porque Deus, Jesus, Paulo, qualquer um sabe que não é fácil. Não é coisinha fácil você tolerar algumas coisas, algumas perseguições, algumas pisadas no calo, na unha encravada, algumas afrontas. Não é fácil. E é por isso que se faz necessário existir o quê? Esforço da nossa parte para cumprir a palavra de Deus. Se faz necessário você se esforçar para andar na contramão do que a grande maioria estão fazendo. E se quisermos agradar a Jesus, se quisermos agradar a Deus, se não quisermos realmente ali partir para a ignorância e quebrar a casa, quebrar o ambiente realmente ali de trabalho, quebrar a escola onde você frequenta ou estuda, se faz necessário você baixar a cabeça, engolir seco, não tornar o mal por mal, não torneis, o versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. Você, como servo de Deus, como homem e mulher de Deus, você não tem o direito de dar o troco à altura daquilo que estão. Vontade você pode até ter, porque a natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, está impregnada em você. Agora, colocar isso em prática, em evidência, aí já é outra coisa, já é falta de domínio próprio. É falta de obedecer aquilo que a palavra de Deus está nos orientando. E quando o versículo 18 diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, talvez de repente você está pensando aí, puxa, Marcos, então chega um momento
que já não depende mais de mim. Amados, eu só sei o seguinte, que nós fomos chamados para promover a paz, para promover a alegria, para promover realmente ali o bem-estar. E muitas vezes depende mesmo de você. Depende mesmo de mim. Depende de nós, na verdade. Muitas vezes, como servos de Deus e como homens e mulheres de Deus, basta nós respirar fundo, pensar 2 segundos, 3 segundos e evitar realmente ali de fazer aquilo que a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal, estava gritando para fazer. E isso por obediência à palavra de Deus. Porque em muitos casos, amados, nós só conseguimos realmente ali manter o equilíbrio e não deixar aflorar a nossa natureza carnal por obediência a Deus e a sua palavra. E se você conseguir ter esse posicionamento aí, você já é um grande vitorioso. Você já está à frente, adiante de muitas e muitas pessoas que você mesmo conhece. E vale a pena. Vale a pena você se esforçar realmente ali para ser um promovedor da paz. Um promovedor da alegria. Você se esforçar para contornar as situações adversas que muitas vezes surgem. E não entrar de gaiato aí fazendo igual todo mundo está fazendo. E como eu falei, amados, é uma coisa, a dificuldade da convivência é algo que está impregnado em nosso sangue, nosso DNA. Eu poderia muito bem pegar aqui já o exemplo dos primeiros habitantes dessa terra, que foi Abel e Caim, que foram 2 que não conseguiram realmente conviver um com o outro, porque surgiu a inveja, surgiu ali realmente a ira, a revolta, e o furor veio à tona, e aí aconteceu o que aconteceu. Nós sabemos que foi o primeiro homicídio ocorrido na face da terra. Um irmão mata o outro. E como se não bastasse, amados, aí isso vai sendo realmente ali notório na vida de todos os descendentes de Adão e Eva. É algo realmente ali que impregnou neles. De repente você está pensando, Marcos, mas não eram homens de Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus, mas foram homens que de repente deixaram a natureza pecaminosa aflorar. E por causa desse deixar de tomar atitudes precipitadas, eles acabaram, na verdade, ali, colaborando realmente ali para que, talvez não a casa fosse quebrada, mas laços de amizade, laços familiares fossem quebrados por causa de atitudes precipitadas. Talvez por falta de parar um pouquinho para pensar em outra solução. Não, como é que eu vou fazer para lidar com essa situação? E é uma coisa que eu desafio você, amados, é parar e pensar antes de tomar atitudes precipitadas. Sempre tem 2 saídas. Então, muitas vezes as pessoas acabam tomando aquela que é mais fácil, mas não é a mais certa, correta. E aí onde muitas pessoas têm quebrado até mesmo a cara. Não a casa, não os utensílios, mas tem quebrado a cara, tem quebrado muitas vezes ali elos, relacionamentos, por causa de atitudes precipitadas. Um dos primeiros nomes que eu gostaria de citar aqui é
Abraão e Ló, que foram dois homens, na verdade ali, tio e sobrinho, um deles homem de Deus, e Ló, por sua vez, ainda que não se destaca tanto assim com seus feitos, mas eu creio que ele aprendeu muita coisa boa com o tio, porque eles conviviam ali muito perto, muito próximo, muito juntos. Eles viu Deus realmente ali agir poderosamente sobre a vida de Abraão, por causa da obediência dele a Deus. E eu creio que isso trouxe influências boas sobre a vida de Ló. Mas chegou um ponto que eles precisaram se separar. Eles tomaram a atitude de separar, de rachar, vai um para um lado, outro para o outro. O texto se encontra em Gênesis 13, versículo de 5 a 7. E ali, amados, puxa vida, dá até gosto de ver, nos versículos anteriores, a prosperidade que havia sobre o poder daqueles dois homens. Prosperidade essa vinda de Deus, do próprio Deus. E isso em meio àquela convivência, em meio àquele relacionamento, em meio a andar juntos, trilhando ali os mesmos caminhos. E Deus foi abençoando, Deus foi prosperando. Se é uma coisa que as pessoas querem é prosperidade, né? Então, Abraão e Ló é um exemplo realmente de homens mais prósperos que a Bíblia realmente ali relata. Por causa do temor a Deus e porque estavam realmente até então fazendo as coisas certas, corretas, de acordo realmente com a vontade de Deus. Olha o que diz o texto. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho grande e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Ou seja, chegou um ponto que aquele tio e sobrinho e os seus funcionários que cuidavam dos rebanhos ali, eles começaram a se engarfinhar. Eles começaram realmente ali a não conseguir mais conviver juntos, um na companhia do outro. E será que a única atitude seria essa mesmo, amados? Será que a única atitude seria mesmo, você segue o seu caminho daqui para lá, e eu vou seguir daqui para lá, eu vou viver para cá. Quebrar todo o elo, eliminar todo e qualquer tipo de possibilidade ali de convivência. Lembre-se que eu falei que sempre existe dois caminhos, duas atitudes a ser tomada. Sempre Deus vai dar um outro escape, amados. Deus, se nós temos relacionamento com Deus, um relacionamento saudável, quando nós oramos e pedimos a Ele uma luz, uma direção, Ele se move em nosso favor para nos mostrar qual a atitude certa devemos tomar. E eu creio que isso envolve, amados, qualquer tipo de relacionamento. Não é só no âmbito familiar, mas nas amizades também. Lembre-se que o primeiro texto que nós lemos fala que a respeito de todos os homens. Eu sei que tem pessoas que são ranzinzas, são terríveis, são pessoas difíceis mesmo de lidar. Mas eu quero que você foque em você, naquilo que você tem aprendido com a palavra de Deus e no que Jesus, no que Deus espera de você. O outro é outro. É outra maneira de pensar, outra maneira
de agir, outro gênio diferente do seu, e talvez até mesmo um outro Deus que esteja direcionando os passos dele. Trazendo para o nosso ambiente familiar, e é por isso que é muito bom quando a família está rendida aos pés do Senhor, amados, porque aí fica mais fácil. Aquele texto ali, cada um chama para si, né? No ambiente familiar, onde todos nós conhecemos a palavra de Deus, nem no meu caso, eu tenho que entender realmente que enquanto depender de mim, que haja paz dentro da minha casa. Só que a Nilton conhece o mesmo texto. E ela vai chamar a responsabilidade para si. A Mirelle conhece o mesmo texto. E ela vai chamar a responsabilidade para ela. Ou seja, aí fica fácil dentro da nossa casa. Mas tem que existir esse posicionamento. E quando não é, nem todos são convertidos, quando nem todos leem a palavra, nem todos colocam a palavra de Deus em prática em sua vida. Aí, amados, eu entendo que para você se torna um pouco mais complicado. Mas não impossível. Mas não impossível. Porque a partir do momento que a situação se tornar impossível para você, aí é onde Deus vai entrar com a providência dele. E ele vai agir. Pode ter certeza disso. Ele vai agir por causa da sua fé, por causa da sua perseverança, por causa do seu posicionamento. Ele vai tomar as providências, tenha certeza disso. Então é por isso que vale muito a pena você observar a palavra de Deus, trazer a responsabilidade para você e colocar em prática na sua vida. Ah, mas será que vai dar certo, Marcos? Será que vai dar resultado? Vai. Vai porque nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, amados, que cumpre a sua palavra sobre as nossas vidas. Ele cumpre aquilo que aqui está escrito e que nós nos apegamos àquela verdade e passamos a colocar em prática em nossas vidas. Não estou dizendo para vocês que as coisas vão se resolver da noite para o dia. Não, é no tempo de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, aí passa a ser diferente. Mas Deus não está alheio àquilo que você está vivendo, àquilo que você está enfrentando, assim como Ele também não está alheio ao seu posicionamento como servo ou serva de Deus. Entenda dessa forma e siga em frente, de cabeça erguida, promovendo a paz, se esforçando cada vez mais. Ainda que os outros vejam que você está andando na contramão e fique... Quando nós pegamos uma rua na contramão, é tanta buzinada, né? É gente buzinando, outros dando, principalmente se estiver de carro, sinal de luz. Por quê? Porque para eles, você está completamente errado. Mas nesse caso aqui, em obedecer a palavra de Deus, você está redondamente certo. Eles que estão errados. Então não se incomoda não com os buzinaços, com os falatórios, com o que estão falando contra. Não se incomoda com isso não. Deixa que Deus está cuidando dessa situação. Então, Abraão e Ló é um dos exemplos aí, na verdade, aí que não conseguiram conviver, não passaram no desafio da convivência. Na sequência aí, e isso na ordem cronológica que a Bíblia aqui apresenta, Esaú e Jacó também não conseguiram. Chegou uma hora que, a turma costuma dizer por aí, chutou o pau da barraca, o pau caiu a folha e um teve que vazar no mundo, porque senão ia dar morte também. O texto ele se encontra lá em Gênesis também, 27, 41. O texto mais que traz essa passagem aí com mais clareza. Passou Esaú a odiar a Jacó
por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Olha a falta de que tolerância zero, né? A ira aflorou no coração de Esaú. A raiva, o ódio. E aí ele ponderou um pouquinho ainda, porque o pai deles ainda era vivo, mas estava ali no fim da linha, né? Ele sabia disso. E ele maquinava isso no seu coração dia e noite. Na hora que meu pai bater as botas, Jacó vai com ele também, porque eu vou matar meu irmão. Isso é a dificuldade, é o extremo da dificuldade da convivência, amados. É o extremo da dificuldade da convivência. É não conseguir, na verdade, lidar com as adversidades que surgem, é não conseguir lidar com o temperamento do outro, com muitas vezes ali as atitudes erradas, é não conseguir lidar. E aqui nesse caso não foi falta de tempo também para pensar. A salvação aqui é que o outro entendeu a ameaça e vazou, saiu fora. Porque senão outro homicídio em família tinha acontecido. Aí eu lhe pergunto novamente, será que era a única solução? Era matar o irmão? Será que era... Talvez aqui foi a mais sábia, no caso de Jacó. Juntamente com a mãe dele, que orientou ele também, o próprio Isaac, e ele vazar, ele sair é aquela ideia de fugir da aparência do mal. Muitas vezes, quando a coisa está muito ferrenha, amados, no nosso ambiente familiar, ou de trabalho, ou escolar, se faz necessário você também fugir da aparência do mal. Para você não pecar. Mas, assim que possível, você deve voltar lá, retornar ao mesmo ambiente, tal, com o desejo, com a disposição de contornar aquela situação, de promover a paz, de acalmar os ânimos. É para isso que nós somos chamados como filhos de Deus, como servos de Deus. É essa atitude que Deus quer ver em cada um de nós. Você pode até se afastar um pouco. O próprio Davi nos ensina isso, que em muitas ocasiões ele teve que se afastar, ele teve que dar uma de covarde, fugir. Mas ele retornava, ele voltava para ver, sondar como era que estava a situação, se tinha se acalmado os ânimos ali. Inclusive, na casa de Davi também houve essa dificuldade de convivência, no reinado de Davi. O Absalão investiu, um dos filhos dele investiu, nós vimos isso há poucos dias aqui na igreja. Um dos filhos dele investiu contra ele para tomar o reino, o trono. E isso daí foi o caso mais terrível que aconteceu, porque nesse caso, findou em morte também. O Absalão ele foi morto. Davi chorou terrivelmente, amargamente, a morte dele, do filho. Ele quis até, nas palavras dele, ele quis até estar no lugar dele. Ou seja, ser morto em lugar de Absalão. Por causa realmente ali de dificuldades de convivência. De não tolerar algumas coisas, de não entender, de se ensoberbecer, de achar que faz melhor.
Isso é terrível, amados. Esse tipo de sentimentos, acompanhado de atitudes erradas, tem feito com que muitas casas desabem, muitos relacionamentos se quebrem, desabem, se desmoronem, por falta de saber lidar com a situação e por causa de tomar atitudes erradas, atitudes precipitadas. Que Deus tenha misericórdia, que Jesus Cristo tenha misericórdia de cada um de nós e possa realmente aí estar cada dia, cada momento, nos orientando, seja mediante a palavra lida ou pregada, e que nós sejamos sábios o suficiente para colocar essa palavra em prática em nossas vidas, mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja ali muitas vezes achando que está sendo injustiçado, que você está saindo por baixo, mas por obediência à palavra de Deus, vale a pena, amados. Por obediência à palavra de Deus, vale muito a pena. Os filhos de Jacó também não conseguiram. Parece que era uma coisa sucessiva. Foi indo de geração a geração. Lembra da história de José lá, que foi jogado no poço e vendido depois como escravo? Gênesis 37, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Aqui era toda a leva de filhos de Jacó que se levantaram contra José, que era o caçula. Não tinha mais paz no coração deles. Não se alegravam mais quando via aquele irmão se aproximar. Você quer mais dificuldade de convivência do que essa? Chegar ao ponto realmente ali de pensar em matar, em jogar não vamos matar não, vamos jogar nesse buraco aí, e aí pelo menos ele vai ter o seu próprio fim. Não, agora vamos fazer diferente. Alguém teve um pouquinho de misericórdia, um dos irmãos ali, vamos tirar do buraco. Mas não vai ser fácil para ele não, vamos vender ele como escravo. Ou seja, tudo isso, amados, dureza de coração, atitudes erradas, atitudes precipitadas, querendo camuflar ali aquela situação, ou amenizar um problema, acabaram gerando outro maior ainda. Porque eu imagino que teria outras formas de lidar com aquela situação. Mas eu entendo também, amados, que essas histórias registradas na Bíblia, e Deus não esconde nada de ninguém, é para tratar com cada um de nós. É para apresentar o ser humano como humano que realmente ele é. E precisando desesperadamente da ação, do agir de Deus sobre nossas vidas, porque sem Ele nós somos igual a animais. Alguns animais, porque tem outros que são muito mais passivos do que nós. Tem gente aí que perde feio para alguns animais. E aí é onde se faz necessário Deus agir sobre nossas vidas, nós permitir que essa ação de Deus possa realmente ali mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso gênio, mudar realmente ali transformar a nossa natureza pecaminosa. Se faz necessário nós nos humilharmos na presença de Deus, nos submetermos às verdades escritas na palavra, para podermos realmente ali viver de forma a agradar a Deus com o nosso posicionamento diante da nossa família também, mas também diante dos nossos
colegas de trabalho, dos nossos colegas de escola, em meio à sociedade. E quando depender de você, que haja paz entre todos os homens. É o que a palavra de Deus nos orienta, nos recomenda nessa noite. Isso faz parte do viver sem quebrar o ambiente que você está. Sem partir para a ignorância. Sem querer pagar com a mesma moeda. E esse posicionamento só consegue, amados, alguém que foi, é ou que está sendo tratado por Deus. É um tratamento de Deus na vida do ser humano. É um tratamento que ele faz e tem que ser algo constante, dia após dia. Porque mesmo quando nós nos convertemos a Cristo, a natureza terrena e pecaminosa, ela fica abafada em nós, mas se não tivermos cuidado, vira e mexe, ela quer aflorar. E aí é onde nós não podemos tirar férias de Deus, não podemos tirar realmente ali um tempo, dar um tempo para Deus, porque aí muitas vezes o estrago é grande. E na sequência aqui, eu gostaria de ler o texto de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Vai estar sendo colocado aí, ó. É o texto que eu já citei aqui sobre Davi, que diz o seguinte: então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E o lamento, a tristeza no coração do rei Davi, por saber da notícia que o filho dele tinha sido morto. Mas por que tinha sido morto? Porque entrou em guerra com o próprio pai, com o exército do próprio pai. Porque queria nada menos, nada mais do que assumir o trono do próprio pai. Dificuldade na convivência. Ganância. Querer as coisas do seu próprio jeito. E aí, amados, tudo isso contribui para que as situações adversas surjam, aflorem dentro do nosso lar. A minha natureza é completamente diferente da Nilde. O meu gênio é diferente da Nilde. Agora, uma coisa que eu achei impressionante é a bênção que Deus concedeu a nós como maridos e mulher, quando diz que nós passamos a ser um, quando nos casamos, nos unimos em matrimônio, é que isso não muda em Nilde, nem muda em mim. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne. Aí eu lhe pergunto, o que dói na Nilde? Dói em mim? Não dói. Ou seja, ela está com um problema na coluna ali. É ela que está com um problema na coluna dela. A minha, graças a Deus, ainda está em dias. Agora, isso faz com que eu me incomode com a situação, com a dor que ela está sentindo. Mas Deus, e nós vemos claramente, Deus nos mostra e nós vemos isso, que é tão maravilhoso, amados, essa união matrimonial,
É uma coisa tão profunda que faz com que, a partir do momento que eu me relaciono com a Nilde, nós chegamos ao ponto de gerar uma outra vida, e tá as meninas aí de prova para vocês, a Michelle e a Mirelle, e esse ser que nasce do nosso relacionamento, ela vem com características tanto minha como da Nilde. No DNA delas, tem ali o meu DNA, tem o DNA da Nilde. E não somente isso, mas características físicas também e emocionais. Então é algo muito sério, a união conjugal, a união matrimonial, amados. E só Deus realmente ali para conseguir fazer algo tão maravilhoso dessa forma. Temos realmente que entender, viver essa união, em meio a essa união, para o agrado de Deus. Para que o nome de Deus possa ser glorificado através realmente da minha vida, através da Nilde e através da nossa vida familiar, ou da nossa vida conjugal e familiar. E é quando nós entendemos isso que muitas coisas vai sendo remanejadas, amados. E evitamos de muitas coisas serem quebradas lá dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, porque nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, agindo, operando, nos fortalecendo, mudando nossos pensamentos, as nossas atitudes. O gênio, muitas vezes, continua lá. Mas Deus muda muita coisa. Muitas vezes esse gênio diferenciado, ele fica abafado. Porque ele está se submetendo à palavra de Deus. À orientação de Deus. E é assim que precisa ser, amados. E para finalizar, amados, eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra em Mateus, capítulo 5. E esse texto aqui é um dos que fala a respeito da contramão que Jesus realmente conduz o seu povo, a sua igreja, os seus servos. E diz assim a palavra de Deus: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhes chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Amados, se nós fôssemos pegar aqui o sermão do monte, para estarmos realmente ali esmiuçando tudo que Jesus nos orienta realmente ali que deve ser praticado por mim e por você, você vai entender claramente o que significa andar na contramão do que esse mundão apresenta. Andar na contramão daquilo que você vê lá nos colegas de escola, nos colegas de trabalho. Infelizmente, para algumas pessoas aqui, vê até mesmo nas atitudes de alguns entes queridos. O que Deus nos orienta, o que Jesus nos orienta, apenas nesse Sermão do Monte, capítulo 5 a 7, é completamente contrário àquilo que muitas pessoas estão fazendo e achando que é correto fazer. E esse texto aí é um dos que fala a respeito. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Ou seja, qualquer pessoa em sã consciência sabe que não é correto matar outro. Mas não fica somente nisso.
Jesus ele traz os pormenores ali também de que não é correto fazer. Coisas simples, coisas que talvez eu e você tenham feito. Ou já fizemos algum dia na nossa vida. E eu quero desafiar você a ler procure lá o Sermão do Monte, reflita nele, se possível essa noite ainda, ou pelo menos durante essa semana. No próximo domingo, vai ter mais palavra falando a respeito de relacionamento familiar, com certeza. Mas, então, pense um pouco no que está sendo falado hoje. Tome pelo menos o Sermão do Monte aí como base. Leia, estude. Tire realmente ali suas conclusões. E se disponha a colocar em prática na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, você vai ver que é possível conviver sem quebrar a casa, sem quebrar os relacionamentos, sem quebrar os móveis, sem quebrar a cara. É possível. Basta nós nos esforçarmos um pouco para colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida. E só para finalizar aqui, amados, eu sei que a grande maioria dos irmãos sabem o desfecho de cada uma dessas histórias que eu usei aqui como base. Mas Abraão e Ló, embora se separaram e viveram um bom tempo separado, depois Abraão teve que ir atrás dele. Numa situação bem crítica, bem complicada, que Ló estava envolvido, mas Deus orientou Abraão a ir atrás dele. Esaú e Jacó, na verdade Jacó tomou a atitude também ali, depois de um tempo, ele se sentiu incomodado, e ele estava disposto a perder tudo que ele tinha conquistado para refazer realmente ali os laços, reatar os laços familiares com Esaú. E os filhos, e na verdade, no caso de José, aqui juntamente com os irmãos dele, aí foi que a história foi tremenda. Mesma coisa. E agora os irmãos tiveram que realmente tomar a atitude de ir lá e se dobrar e se curvar mesmo, literalmente, diante do irmão que antes eles quiseram matar, eles acabaram vendendo como escravo. Ou seja, amados, as atitudes que eles tomaram, eu entendo que foram todas atitudes precipitadas e sem consultar a Deus. E depois Deus foi lá e fez com que a situação se revertesse. E das histórias que foram relatadas aqui, somente a de Absalão, que não teve tempo hábil realmente ali para reconciliação. E aí o resultado foi o quê? Choro, lamento, pranto, tristeza, desejo de morrer. Porque é exatamente isso que acontece. Quando não existe realmente ali uma reconciliação, quando não existe um pedido de perdão, sabe, uma disposição realmente ali em refazer aquele relacionamento, aí muitas coisas terríveis podem realmente acontecer. É por isso que se faz necessário você se dobrar diante da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, e deixar Ele agir na tua vida. E assim nós vamos conseguir conviver em todos os ambientes, seja familiar, seja social. Vamos saber como nos portar. Porque nós precisamos nos portar como servos e servas de Deus. E aí vamos ter realmente ali bons resultados, sim, para a glória de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E quero lembrar você de
estudar nessa noite, ou nesse restante de semana, ali o Sermão do Monte. Não apenas leia por ler, mas passe a refletir em cada texto ali, em cada versículo, naquilo que se destacar melhor e chamar mais a sua atenção, estude. Estude com o desejo de aprender algo para que seja colocado em prática na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E que os resultados possam realmente vir da melhor forma possível sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre o seu ambiente onde você está convivendo. Fale com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração rápida aqui e logo em seguida estaremos passando para a campanha. Então já vá se posicionando aí, você que está na campanha, participando da campanha O Poder de um Clamor, já vá se posicionando. Você que quer começar essa campanha hoje, também eu peço para você se posicionar, vir aqui à frente, receber a oração, estabelecer no teu coração quantos dias você vai querer fazer essa campanha e apresentar isso diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, essa é a minha situação, essa é a causa que eu quero apresentar diante do Senhor e estou disposto a fazer a minha parte por tantas quartas-feiras. E aí é você e Deus, hein? É você e Deus, mas se comprometa com fazer a sua parte. E eu tenho certeza que Deus já está fazendo a dele. Deus já está fazendo a dele faz muito tempo. Então peço para a igreja se colocar de pé. E já quero chamar você que está na campanha ou que quer começar hoje, já vim aqui à frente. Pode vir no altar, em nome de Jesus. Eu vou estar dirigindo uma oração aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos reunidos aqui na Tua casa, Senhor Deus. Estamos aqui, ó Pai, refletindo na Tua palavra, ó Deus, e sabemos que essa palavra, como nela mesmo está escrito, é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. E quantas vezes, ó Pai, o nosso caminho muitas vezes está meio turvo, meio embaçado, porque temos andado ali na teimosia do nosso coração. Muitas vezes temos andado, Senhor Deus, baseado naquilo que o mundo tem apresentado, Senhor Deus. Mas pedimos a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E queremos, ó Pai, nos comprometer, Senhor Deus, a andar nos Teus caminhos, a viver baseado nas Tuas verdades, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para que assim o Senhor possa estar se movendo em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos. Pai amado, em nome de Jesus, cuida da vida dos Teus servos e servas, ó Deus, que talvez tenham encontrado lutas lá dentro da sua casa, no seu ambiente familiar. Tenha misericórdia dessas vidas. E se esse Teu servo ou serva já tem clamado, Senhor Deus, as Tuas misericórdias, tem clamado para que o Senhor intervenha, Santo e poderoso Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor se mova em favor dessa vida. Honre a fé do Teu servo, honre a fé da Tua serva, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor Deus, e temos visto aí o exemplo de homens, de pessoas, na verdade, que tomaram atitudes precipitadas e não fizeram, na verdade, aquilo que deveria ser feito se caso consultasse a Ti, Senhor Deus, se tivesse um pouco mais, ó Deus, de temor diante de Ti, Senhor Deus. Não queremos, ó Deus, agir de forma precipitada. Não queremos, ó Deus, agir, Senhor Deus, sem pensar. Não queremos, na verdade, Senhor Deus, fazer aquilo que desagrada, Senhor Deus, o Teu coração. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui na Tua casa, eis-nos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra. E se temos, ó Deus, que se espelhar em alguém, que seja naqueles que estão fazendo as coisas certas, ó Deus. Se temos, ó Pai, que colocar
algo em prática, que seja aquilo que o Senhor nos orienta na tua palavra. Que os teus servos se disponham, ó Deus, a ler, refletir, Senhor Deus, e colocar em prática, Senhor Deus, os ensinamentos do Sermão do Monte, Senhor. Os ensinamentos de Jesus Cristo, para que possamos conviver com o nosso semelhante, Senhor Deus, em paz, em harmonia, sem precisar, na verdade, ali, quebrar a casa, sem precisar quebrar os relacionamentos, sem precisar quebrar nada ao nosso redor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos, os que estão aqui presentes, os que estão acompanhando, Senhor Deus, pelas redes sociais. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, Senhor. Amém, Deus. Amém. Tem alguém da campanha que quer participar, que vai continuar na campanha, ou que quer começar essa campanha hoje? Campanha O Poder de um Clamor, Família, Saúde e Finanças. Já pode se posicionar aqui à frente. Eu não lembro quem ficou escalado para orar. Hoje alguém pode me ajudar aí? A Silvana. Ela já vem se achegando ali. Então vá se posicionando, amados. Creia no poder de Deus. Tem essas causas aí, ó, família, saúde e finanças. Ou de repente você tem até um ou outro motivo para ser apresentado diante de Deus. Presente e creia que Deus está atento à tua oração, ao teu clamor. Em nome de Jesus Cristo, continue falando com o Senhor. Amém, que Deus abençoe cada um de nós, né? A gente já se alimentou da palavra, né? A gente já se alimentou do louvor. E eu creio que Jesus está aqui no meio de nós, né? Cuidando de cada um de nós. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. E nós colocamos cada família, Senhor Deus, no Teu altar, Senhor. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada lar, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, cada familiar, Senhor Deus, que estão passando por momentos difíceis. Ó Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Que a Tua graça nos alcance a cada lar, Senhor Deus. Visita também, Pai, aqueles que não puderam estar aqui. Visita lares lá fora, famílias, Pai, que estão passando por lutas, dificuldades. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia, Pai. Visita, Senhor Deus, cada irmã que está aqui nessa noite. São famílias, Senhor Deus, que vieram em busca, Senhor Deus, do Teu amor, da cura, da libertação, da salvação, em nome de Jesus, Pai. Dá discernimento e sabedoria, Senhor Deus, a cada lar, cada família nesse momento, Pai. Oro também nesse momento, Senhor, pela saúde, Senhor. Senhor Deus, eu oro pela saúde dos nossos pastores ali. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor Deus, cuidando da saúde dele, cuidando da saúde da nossa pastora. Pai, oro também, Senhor Deus, uma oração especial na vida do pastor Márcio, Senhor. Visita ele ali no hospital, Senhor Deus. Visita ali o pai da Binha também, que está internado ali na UTI. O anjo do Senhor passa ali, Senhor, nos hospitais, passa ali nos UTI, Senhor, com a cura, Senhor Deus, com a salvação, com a libertação. Pai, cura a Tua igreja, Pai, cura Teu povo, Senhor Deus. Cura, Senhor, a enfermidade, Senhor, da alma, Senhor Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, cada pedido de oração aqui nessa noite. Todos aqueles que estão aqui no altar do Senhor, meu Pai, precisando de uma cura, de uma libertação. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus. Venha alcançar, Senhor, o coração deles, em nome de Jesus, Pai. Pai, também eu peço, Senhor Deus, aqueles que estão desempregados pela área financeira. Senhor Deus, visita as finanças da Tua igreja, Pai. Visita cada dizimista, Senhor, da Tua casa, meu Pai. Que aquele que não são, meu Pai, Deus venha tocar no coração, Pai, para que nós possamos ali, Senhor Deus, trabalhar na Tua obra, fazer a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Visita as finanças do Teu povo, Senhor, dos Teus filhos amados. Visita aqueles que estão desempregados, que portas, Senhor, venha se abrir, Senhor Deus. Visita cada empresário, Senhor Deus, dessa cidade. Visita os empresários da igreja, Pai, em nome de Jesus.
Toque e alcança, papai querido, aqueles que passam por momentos difíceis ali, Pai. Que a mão do Senhor venha nos tocar, venha nos abençoar, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Continue orando por esse propósito, por essa bênção que o Senhor almeja receber de Deus, e que o Senhor, na sua infinita bondade, possa realmente estar te surpreendendo quanto antes. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração. E eu creio que dos irmãos aqui que convivem com você nessa igreja, como servos de Deus, como servas de Deus. Amém? Eu só gostaria de saber, podem voltar para os seus lugares, se assentar. E eu queria saber quem vai dar os avisos, pastor, pastora? Né? Amém, glórias a Deus, amados, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá essa oportunidade de poder estar na casa dEle, recebendo da palavra, podendo adorá-lo, podendo estar em comunhão, poder ter aí realmente a ministração da palavra dEle, do agir dEle em nossos corações, amém? Queridos, nós estamos